Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos retomar os conteúdos trabalhados na unidade 7, tá? Vamos começar com a entrevista jornalística. Nós vimos que a entrevista jornalística é um gênero oral ou escrito para ser publicado em jornal, revistas, sites de internet e programas de TV, com o objetivo de informar, esclarecer e ampliar conhecimentos do leitor sobre o entrevistado ou sobre um tema discutido. Nós vimos também que uma entrevista jornalística sempre tem que ter um texto de apresentação, certo? Na entrevista, tanto oral como escrita, antes de passar as perguntas e respostas, o entrevistado apresenta ao entrevistador, ao leitor, espectador, a intenção com esse texto. É trazer ao conhecimento do público dados biográficos do entrevistado e informações sobre o porquê da entrevista ser realizada. Então, como nós vimos lá na nossa unidade, por exemplo, a entrevista da revista Isto é Dinheiro com o Satyart, ele trouxe o texto de apresentação de uma forma que a gente conseguiu analisar, né? Quem era o Satyart, o que ele fez, quais os prêmios que ele ganhou, né? Qual foi a história dele ali. Então, esse texto de apresentação é importante para quê? Porque a gente entenda de quem está falando, sobre o que vai ser tratado na entrevista, certo? No texto principal, a maior parte do texto é ocupada pelo diálogo entre os participantes. Um é o entrevistador, que faz as perguntas, e o outro é o entrevistado, que responde as perguntas, né? Então, cabe ao entrevistador abrir e fechar a entrevista e elaborar as perguntas. Então, cabe a um entrevistador, né, analisar, elaborar e colocar as perguntas de maneira que chame a atenção do leitor, né, para que tenha uma resposta aí do leitor, para que o leitor goste do que esteja lendo. E a resposta do entrevistador, né, vai vir de que maneira? Com argumentação. Argumentação, o que é? São justificativas que nós usamos, certo? Então, ele vai trazer, nós vimos no bimestre passado os vários tipos de argumentos que existem aí. O argumento de autoridade, raciocínio lógico, comparação, contra-argumentação, né? Então, o entrevistado, ele vai trazer esses argumentos aí para nas respostas dele. Por exemplo, vai trazer exemplos, né? Vai falar de um determinado assunto, ele pode trazer exemplos, pode trazer pessoas, né? Autoridades que se posicionaram em relação a isso, né? Para quê? De maneira que ele embase, né? Que ele fundamente, que ele tem credibilidade no que ele esteja falando, tá certo? Nós temos os participantes, né? Na entrevista, além do entrevistado e do entrevistador, nós temos também lá a plateia, os leitores, os ouvintes, a relação de perguntas e respostas. De que maneira que a gente consegue analisar isso, né? Na entrevista escrita, a gente consegue analisar a partir da pontuação, né? Na entrevista oral, nós conseguimos analisar a partir da entonação, né, da fala desse entrevistado e desse entrevistador, certo? A linguagem adotada também a gente já viu que vai variar um pouco. Se eu estou tratando com uma entrevista lá em uma revista de economia, vai ter termos mais formais, né? Diferentemente, se eu tiver uma entrevista com um gênero aí, com personagens que os adolescentes se identifiquem, né? Vai ter mais uma linguagem informal, uma coisa mais tranquila. Por quê? Porque esse adolescente precisa se identificar com essa entrevista para que chame a atenção dele e ele leia até o final, certo? Na parte gramatical, nós vimos a relação lá dos elementos que compõem um texto para evitar as repetições, né? Que é o caso dos sinônimos. São palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes, né? Que a grafia é diferente. Nós vimos os hiperônimos, que são as palavras que possuem significado genérico, né? Mais amplo. E os hipônimos,
que são os termos mais específicos em relação ao outro mais genérico, né? Então, nós vemos esses três aí. Para quê? Para que a hora que a gente for elaborar nosso texto ou analisar um texto, a gente tenha esse conhecimento, né? Para que não vai repetir ali a palavra várias vezes se você tem a possibilidade de substituí-las, certo? Termos acessórios aqui, nós vimos também a adjunta de nominal, né? Qual que é a função da adjunta de nominal lá? É um termo da oração que qualifica, especifica, determina um substantivo. Então, veja, nós temos o exemplo aqui, o vento fraquinho. Aqui nós temos o núcleo do nosso sujeito, né? Então, o núcleo do nosso sujeito vai ser um substantivo. Então, o que esse adjunto adnominal está fazendo ali? Ele está informando o quê em relação ao nosso sentido, ao nosso substantivo? Que o, né, um artigo, fraquinho é adjetivo. Então, ele está falando aqui, esse adjunto adnominal serve para complementar aqui o vento, né? O vento fraquinho. Então, a função dele é dar informações ali sobre o nosso núcleo. Tranquilo, né? Vimos também os adjetivos e as locuções adjetivas. Adjetivo, palavra que caracteriza, qualifica, né? Um substantivo. Varia de gênero, número e grau de acordo com o substantivo. Por exemplo, ele era um amigo legal. Então, legal, ele está qualificando o amigo, né? Então, ele está ali, está no singular, legal está no singular. Então, a gente sempre tem que ter essa relação de concordância, né? Plural, singular, masculino, feminino. Na locução adjetiva, nós vamos ter aí dois termos, né? A preposição e um substantivo, que vão ter a função de um adjetivo, né? Então, veja, campeonato de estudantes. Nós temos aqui a preposição de e o substantivo estudante. Flexionando isso, eu consigo transformar essa locução adjetiva em um único adjetivo, né? Que é campeonato estudantil. Por exemplo, dia de chuva, de preposição, chuva substantivo. Consigo flexionar isso aqui para um único adjetivo, dia chuvoso. Observe que as locuções podem ser transformadas em adjetivos, porém nem sempre é possível fazer essa flexão. Então, pode ser aí que existam alguns termos que você não consiga flexionar de uma locução adjetiva para um adjetivo. Por exemplo, loja de brinquedos, né? Eu não consigo flexionar isso para um único adjetivo. Então, eu preciso usar a locução adjetiva, certo? Nós temos também os advérbios e locução adverbial. O que é o advérbio? O advérbio é a palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou mesmo um outro adjetivo. O advérbio acrescentando ali diferentes circunstâncias, né? Então, o advérbio sempre vai indicar ali a circunstância do que está acontecendo. Por exemplo, ele saiu tarde. O verbo saiu. Então, ele está indicando, o advérbio tarde, está indicando ali o tempo que ele saiu, né? O nosso sujeito, ele. Então, vejam, o advérbio serve para indicar a circunstância. Aqui, ele está indicando que ele saiu tarde, né? Nós temos o verbo e o advérbio está trazendo uma informação aqui referente a ele. Aí, nós temos aqui os advérbios de lugar, de tempo, de modo, intensidade, dúvida, firmeza, negação, né? Temos também a locução adverbial, novamente. Quando há duas ou mais palavras que juntas têm o valor de advérbio, temos a locução adverbial, tá? As locuções adverbiais podem expressar as mesmas circunstâncias ou ideias expressas pelo advérbio. Vejam, ele veio de longe. Esse de preposição, longe advérbio, a gente consegue identificar ali que é um advérbio de lugar, né? Não saia à noite, ó, acraseado. A preposição mais a artigo, né? Eu tenho um a com crase ali. Não saia à noite. Esse noite está indicando tempo. Então, nós temos uma preposição e temos um advérbio. Então, nós temos uma locução verbal. Essas são as principais locuções adverbiais, né? De lugar, à esquerda, à direita, afirmação, sem dúvida, né? Ó, outra preposição, modo, às pressas,
frente a frente, a preposição aqui, tempo, de noite, de dia. Nem todas as locuções adverbiais vão estar ali com preposição, né? Pode ser que alguma não esteja, mas a locução adverbial é isso, uma preposição mais um advérbio ali com o sentido de advérbio, certo? Por hoje é só, pessoal. Até a nossa próxima aula.